Para tudo que está fazendo e vem comigo nesse vídeo aqui que eu já começo aqui mostrando, pessoal, como funciona as mídias da esquerda. Exatamente isso. Então, olha aqui um jornal de esquerda falando que o Lula vence o primeiro tempo, mas jogo com Trump é longo e sujo. Olha isso, pessoal. Como é que está falando isso de um presidente da maior potência econômica e financeira e militar também do mundo, né? Chega dando aquele like aqui que a gente vai destrinchar essa matéria toda e muito mais nesse vídeo. Então, já vem comigo aqui. A gente vê aqui a Carta Capital falando que, embora o clima hostil tenha sido revertido na Malásia, ainda é cedo para falar de amizade. E não tem que ter amizade, o Trump com certeza não tem amizade qualquer pelo Lula, nem nunca terá, né? Porque que ele teria amizade com um ex-condenado como o Lula, né? Que foi descondenado para justamente assumir a presidência do Brasil. Então o Trump com certeza não tem nenhum tipo de vantagem ou interesse em virar amigo do Lula. Então, o presidente Lula venceu o primeiro tempo do jogo, né, com o Donald Trump, mas não foi achincalhado em público, como ocorreu antes com dois chefes de Estado supostamente aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e o presidente da África do Sul, né? Então, o Trump não teria pudor em atropelar o Lula com os mesmos disparates, como fez com os outros dois, né? Então, mas não o fez. Em uma carta abertamente não amistosa, na qual anunciou a posição de 50% de taxação dos produtos brasileiros, disse que os processos contra o Bolsonaro seriam uma vergonha internacional. Pessoal, o Donald Trump, ele nomeou o Marco Rubio, que é o seu braço direito, né, secretário de Estado, filho de cubanos, para liderar essa questão junto ao Brasil, tá? Então, a questão é política sim, senão ele teria simplesmente nomeado o Bessent lá, que é o responsável pelo Tesouro, para negociar tarifas. Mas como ele nomeou o Marco Rubio, com certeza a veia que corre lá nos Estados Unidos é a questão, sim, política, de prisão ao Bolsonaro, né, de perseguição à direita, de perseguição às redes sociais, entre outras coisas que acontecem no Brasil atualmente. Então, com certeza, né, a questão é política e por isso que o Marco Rubio está à frente. O tom já não era bom, escalou e se espalhou negativamente por toda a América Latina, uma zona sabida de influência de interesse do Brasil, né? Isso com a chegada do maior porta-aviões da esquadra americana na região. Então, ameaças diretas feitas ao presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, e também da Colômbia, Gustavo Petro, ambos membros da mesma esquerda da qual Lula pertence. Então, pessoal, a gente sabe que está aumentando a escalada aqui das tensões na América Latina, né? Está chegando um dos maiores, na verdade, o maior porta-aviões do mundo por esses dias agora à costa da Venezuela, e o Maduro será deposto sim ou sim, né? Resta saber se ele vai ser deposto vivo ou morto, né? Se for vivo, né, então muito provavelmente ele vai fazer delações, né, contra Lula, Petro, entre outros aí da América Latina, e não vai ser nada bom para o sistema e para a esquerda, né? Se for tirado morto, aí vai ser um alívio aí, com certeza, para a esquerda, toda a esquerda da América Latina, né? Que todos devem favores ao Maduro. Então aqui uma foto do Lula sentado ao lado do Donald Trump, né, com Marco Rubio aqui ao lado de Donald Trump, né? Então aqui, segundo a revista, o jogo que o Trump joga é longo e sujo. Para vencer, Lula terá que conseguir reduzir as tarifas e derrubar as sanções que foram impostas a autoridades judiciárias brasileiras. Isso é impossível, pessoal. Impossível que os Estados Unidos tirem sanções da Lei Magnitsky,
de Alexandre de Moraes. Isso eu já adianto que é impossível de acontecer, me diz o que você acha, né? Mas até hoje, né, pelo que consta, nenhuma lei Magnitsky foi revertida, não seria do Alexandre de Moraes depois de ampla documentação e fatos que os Estados Unidos levantaram sobre as ações que ele fez, né? Além disso, precisa afastar a ameaça militar americana contra a Venezuela e tem que refrear as agressões à Colômbia. Pessoal, o Brasil deveria, na verdade, cuidar da vida dele, né? E não ficar cuidando da vida da Venezuela ou da Colômbia, né? O Brasil já está até o talo, né, de sanções, né? Não vai querer o Brasil agora tentar resolver as questões de outros países, sendo que nem a dele o Brasil consegue, né? Então, muito complexo isso, né? Vamos ver os próximos desdobramentos que ocorrerão aí em função dessa conversa entre Lula e Trump, e eu vou trazendo aqui no canal para você. Próxima notícia, a gente vê aqui jornalista da CNN surtando ao vivo, né, após justamente Donald Trump iniciar seus ataques aí contra a Venezuela. Vamos entender aqui. Donald Trump, que quer ser o pacifista do mundo, está armando para si uma pequena guerra. Ou será um pequeno espetáculo político? A movimentação militar sobre o Caribe, com a participação do temido e caríssimo porta-aviões USS Ford, que é o maior do mundo, é, obviamente, uma demonstração de força. Mas será mais ainda uma exibição de entretenimento? É claro que o mundo está acompanhando com apreensão as ações de Trump contra a Venezuela e a Colômbia, mas, ao mesmo tempo, não se sabe o quanto se deve levar os arrobos do presidente americano realmente a sério. Se ele quer uma mudança de regime na Venezuela, o que viria depois? Trump age sem autorização ou qualquer participação do Congresso americano. Ataca embarcações e mata seus tripulantes, alegando combate ao narcotráfico sem apresentar provas, o que... Pessoal, olha como funciona a mídia esquerdista. Mata os tripulantes, explode barcos, né, que supostamente teriam drogas. Pessoal, é absurdo isso, né? É absurdo. Umas lanchas com 4 motores indo em direção aos Estados Unidos carregada, né? Seria o quê, pessoal? Estariam o quê? Indo pescar? Né? É muita cara de pau, né? Esse tipo de situação aí. Por isso que a gente tem que cuidar muito, né? O que a gente consome, né? Qual é o tipo, qual é a qualidade da informação que a gente consome. Viola as leis internacionais, para dizer o mínimo. E tudo isso acontece no mesmo momento em que Lula está para se encontrar com Trump na Ásia. Lula, aliado histórico do chavismo venezuelano, vai ter que escolher entre defender os vizinhos da América Latina das ameaças ou defender os negócios brasileiros com os Estados Unidos. Levando em conta a personalidade dos dois, os riscos de azedume nesse encontro. Olha isso, né? Então, defender Venezuela, defender o que? O tráfico de drogas, né? Então, pessoal, não faz nem sentido, né, uma TV que nem a CNN falando um disparate desses, né? Como se o Trump não tivesse legitimidade para explodir esses barcos aí carregados de droga em direção aos Estados Unidos, né? Não faz sentido nenhum essa reportagem da CNN. Vamos lá, próxima notícia aqui, né? Justamente Paulo Figueiredo falando da questão do relacionamento entre o Maduro e o Lula, né? E o quão ruim vai dar para o Lula no momento que pegarem o Maduro. Vamos ouvir. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Eu acho que o Maduro nunca esteve tão fragilizado, tão perto de cair. E se o que disse o Marshall Billingsley estiver correto, caso o Maduro caia, vai haver consequências para muita gente perto dele. Gente na Colômbia, gente na Nicarágua, gente em Cuba, no México e no Brasil. Para a história de que o problema, no final das contas, é global. E é absolutamente impossível que você resolva tudo isso de dentro do Brasil. E o que o Marshall Billingsley deixa claro no vídeo é que, segundo o que ele está dizendo, não é o Paulo Figueiredo.
Não é o Paulo Figueiredo, é um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, desta área específica, que está dizendo que o dinheiro da Venezuela banca a esquerda na Colômbia, no México e no Brasil. E eu não sei se isso for verdade, talvez ajude a entender por que o Lula recebeu tão bem no seu mandato, logo de cara, o Nicolás Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado. Ou a razão pela qual o Lula disse que a Maria Corina Machado, a principal opositora do Maduro, e agora Prêmio Nobel da Paz, não deveria ficar chorando por conta da perseguição que ela estava sofrendo na Venezuela. Talvez ajude a entender a razão pela qual o governo Lula deixou de assinar o documento do Mercosul, saudando a Maria Corina pelo Prêmio Nobel. Eu não sei vocês, mas, para mim, certas coisas estão se tornando um pouco mais claras. Talvez não seja coincidência de que essa discussão, a mera discussão desse assunto, seja proibida no Brasil. A conclusão do Mr. Billingsley também é excepcional. Porque ele diz que uma vez que nós tenhamos o fim do regime do Maduro e a restauração da democracia da Venezuela, esse dinheiro do narcoterrorismo, que vem, segundo ele, financiando campanhas na América Latina, vai secar. E talvez, só talvez, essa seja a grande preocupação deles com tudo que o Trump tem feito. E nesse sentido eu trago a reportagem de hoje do jornal esquerdista Washington. Diz aí o que você acha nos comentários, né, pessoal? Para mim é muito claro isso, que não é de hoje, que existe sim um aparelhamento da esquerda na América Latina, né, e buscando prender o Maduro, né, capturando ele vivo, né, muita coisa virá à tona. Mas me diz aí o que você acha nos comentários. Não esquece de dar aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. E chegou até aqui, não é inscrito no canal, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.